Olá, eu sou Hamilton Zica e este é o Sem Protocolo, nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento ou no cotidiano dos mineiros. A conversa hoje é sobre os benefícios medicinais do canabidiol. Com a gente, Leandro Ramires, um dos fundadores da Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, a AMAME. Obrigado, bem-vindo ao programa. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai falar muito sobre uma resolução recente da Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que autorizou o cultivo e pesquisa de cannabis medicinal aqui no Brasil, com algumas regras, né? Sim. Mas antes, eu queria explicar o seguinte: quando fala cannabis, canabidiol, maconha, o que é uma coisa e o que é outra? Qual a diferença? Bom, primeiro as pessoas precisam entender que cannabis é um vegetal e é uma espécie. Existem mais variedade da planta da cannabis do que existem de cachorro. Por aí dá para você entender que a aplicação medicinal vai depender muito da espécie de planta a ser escolhida, não é? Então a planta é uma planta que a gente chama de angiospermica. O que é isso? É semelhante a um feijão. Ela nasce, cresce e morre em 6 meses. E das inflorescências da planta fêmea que se tira um material... O que é inflorescência? São as flores da planta. A gente chama de inflorescência porque não é uma flor característica fácil de reconhecimento para quem não conhece, né? Então é uma planta, a cannabis é uma planta dioica, tem a planta macho e a planta fêmea. A medicação é retirada de uma gordura que reveste essas inflorescências da planta fêmea. É uma planta que dura de 6 a 8 meses. Então você tem que replantar ou fazer clone delas. E aí eu chamo uma atenção muito interessante. Se uma parreira de vinho de uvas que dura mais de 50 anos, a cada ano ela dá um vinho diferente, imagine você uma planta que a cada 6 meses é outra planta, né? E quando se fala canabidiol é só um dos mais de 140 componentes medicinais que existem nessa planta. Então, para transformar essa planta num remédio propriamente dito, precisa não só do cultivo do Brasil, né? Precisa de um beneficiamento dessa substância que é produzida através da planta fêmea, de um controle de qualidade que vai envolver de um rastreamento da semente até o produto final. Então, cannabis é a planta, canabidiol é o produto que faz o remédio e a maconha? Não. Cannabis e maconha, estamos falando da mesma coisa. A questão é só um nome popular para um nome científico, não é? E esse nome popular carrega todo um estigma que tem muito mais a ver com questões socioculturais do que propriamente de saúde. Quando a gente vai fazer o programa aqui, a gente procura saber a biografia da pessoa, né? Sim. E médico, oncologista e, mais importante, pai do Diego e do Benício, né? Isso. Porque, por causa do Benício, que é um dos filhos, né? Veio esse interesse de estudar, ver a importância da cannabis, do uso medicinal, é isso? Sim, é exatamente isso. Eles estão com que idades, o Diego e o Benício? O Diego tem 30 anos e o Benício tem 17 anos. São irmãos de mães diferentes. E eu costumo brincar que eu tenho 2 autistas na minha casa. Um autista comum, que é o que tem epilepsia 100% dependente, que é o Benício, e o Diego, que é um autista com L, porque ele gosta de paraquedismo. Então são pessoas completamente diferentes. A história da cannabis na nossa família começou por causa do Benício. O Benício, meu filho, desde os 5 meses de idade, tinham crises convulsivas reentrantes de difícil controle. Ele chegava a ter 20, 30 crises por dia. Até os 5 anos de idade, o Benício, meu filho, tinha mais de 40 internações hospitalares, 14 delas em CTI, e vivia tendo crises convulsivas incontroláveis. Ele entrava numa crise convulsiva tônico-clônica, dessas generalizada, que assusta as pessoas, e aquilo não parava, ele entrava numa insuficiência respiratória, aquilo virava uma emergência médica. Nesse contexto, o Benício passou por todos os neurologistas aqui da nossa cidade, de outros estados, tomou todos os remédios que tinham liberado no Brasil para tratamento, remédios importados, que eu gastei uma fortuna para poder comprá-los, e nada disso controlava a crise do meu filho. Ele nasceu nos anos 2008, mas desde 1983, quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que os produtos derivados da cannabis poderiam funcionar para a epilepsia. Então, como a epilepsia dele não foi controlada, eu fui atrás da cannabis. Na época, em 2014, no Brasil, existiam famílias que estavam lutando na justiça
para poder conseguir uma autorização para importar um remédio que existia fora. Eu, como tinha segurança no uso da cannabis, no que diz respeito à sua segurança em relação à mortalidade e riscos, não me preocupei com isso. Eu precisava de arrumar o remédio antes de uma decisão de um juiz. E durante um bom tempo eu consegui trazer de uma maneira ilegal essa cannabis dos Estados Unidos para o Brasil, para ser beneficiado aqui para produzir um remédio para o meu filho, e isso acabou salvando a vida dele. Com que idade, quer dizer, o senhor já estudava anos antes dele nascer, sim, mas nele, que idade começou a usar a... O Benício começou a usar cannabis em março de 2014. Até então ele tinha 4 anos, ele ia completar 5 anos em maio de 2014. O senhor tentou tudo que podia? Tudo que podia. E com cannabis, quando eu dei para ele a primeira vez, aquilo proporcionou um controle das crises epiléticas de uma maneira repentina, de uma maneira súbita. Desde que o Benício usou cannabis pela primeira vez, ele nunca mais se internou, nunca mais foi num serviço de urgência. E de lá para cá a gente vem adaptando essa cannabis até hoje. Por quê? Porque, de novo, são plantas que são transitórias, elas não são definitivas. Cada fase de um cultivo gera produtos com concentrações desses fitocannabinoides de maneira diferente e você precisa homogeneizar isso. Então, com o longo do tempo, eu fui aprimorando a medicação dele. Hoje, passados esses anos todos, 12 anos, ele não toma medicação alopática alguma e eu produzo o remédio dele em casa através de um salvo-conduto da Justiça. Como é que o senhor fazia antes, no início, para trazer essa... Antes é o seguinte, como não existia nenhuma regulamentação, a gente importava dos Estados Unidos. Como que eu fazia? Era uma situação emergencial. Então, no estado do Colorado, no estado da Califórnia, já existiam produtos que podiam beneficiar meu filho. Todo mundo conhece, todo mundo tem um amigo que mora fora. Então, eu comprava aqui do Brasil, no meu cartão de crédito, mandava integrar na casa de um amigo. Esse amigo pegava aquele produto, modificava, tirava ele da embalagem e colocava ele, por exemplo, num potinho de massinha de modelar. Então esse amigo meu me mandava, estou mandando um presente para o seu filho, um jogo de massinha de modelar, só que o potinho amarelo não tem massinha, tem um óleo de cannabis dentro. Então foi assim que a gente fez. Ele colocava um remetente não existente e colocava um destinatário também não existente. Porque se chegasse o correio lá em casa procurando o Valdir Soriano, era ali mesmo. Mas se chegasse a Polícia Federal ou qualquer outra autoridade procurando o Valdir Soriano, eu ia dizer que era um cantor que já morreu. O que não faz por um filho, né? O que a gente não faz por um filho? E a verdade foi que a vida dele foi magnificamente transformada. Diante daquilo, eu que sou um pai solo, eu que levava ele nas fisioterapias, na terapia ocupacional, nos neurologistas, as mães que me acompanhavam começaram a observar um benefício e começaram a querer aquele benefício. Então eu tive que tornar a história do Benício pública. E a partir daí que surgiu a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, com várias famílias do Brasil inteiro. As mães viam o resultado, eu quero para o meu filho também. Eu quero para o meu filho também. Né? E com relação a outros médicos, né? Porque embora o senhor seja médico, o senhor levou o filho em outros médicos, né? Várias especialidades. O senhor deixava sempre claro isso, meu filho usa o canabidiol, isso aí era falado. E qual é a reação dos outros médicos ao saber disso? A reação ainda até hoje é carregada de preconceitos, não é? E as pessoas ficam falando que não existe evidência científica. Bom, na verdade o que existe é um preconceito de não estudar as evidências científicas. Cannabis é funcional, é útil para controle de epilepsia desde os anos 80. Em 1980, o professor Elisaldo Carlini, aqui brasileiro, da Faculdade Paulista de Medicina, que hoje é a Unifesp, em parceria com um médico de Israel, Dr. Rafael Michulan, que era um engenheiro químico que isolou esses componentes, promoveram o primeiro estudo do mundo para controle de epilepsia. Então, a sociedade, a comunidade médica já sabia disso, mas nunca tinha se transformado num remédio por um mero preconceito. E o que me deixa muito espantado é porque eu trabalhei no Hospital das Clínicas 30 anos da minha vida formando médico. Então eu tenho uma graduação que é a medicina baseada em evidência. E quando você vai estudar as evidências, você vê que os nossos colegas estão precisando estudar um pouco mais. Eu cito um exemplo, não é cabível
usar mais do que 3 anticonvulsivantes para controlar a crise epilética. Se o médico passou um, não está funcionando, ele pode agregar um outro medicamento que tem um mecanismo de ação diferente, mas nunca 3. Os neurologistas aqui prescrevem 3 ou 4. Meu filho usava 4. Um dos principais anticonvulsivantes que meu filho usava desde os 5 meses de idade é o ácido valproico. E as pessoas e os colegas médicos aqui da cidade diziam que cannabis não pode ser usado. Bom, o ácido valproico na Europa e nos Estados Unidos só é utilizado a partir dos 12 anos de idade. E por que no Brasil não se respeita isso? Por que no Brasil não se respeita até mesmo a prescrição de um benzodiazepínico como um clonazepam, por exemplo? Não existe garantia nenhuma na literatura médico-científica que o uso de um Rivotril, de um clonazepam, mais do que 6 meses é benéfico para o ser humano. Agora, a mentalidade, 2014 para hoje, né, 12 anos depois, mudou muito na classe médica, por exemplo? Olha, tem mudado de uma maneira progressiva. Hoje, mais de 4 mil médicos no Brasil receitam cannabis. Mas desses 4 mil médicos, poucos ainda conhecem o segredo dessa receita. Porque, na verdade, o sucesso não é a planta. A cannabis mimetiza substâncias que nós temos no nosso corpo, que modulam o nosso sistema nervoso e o nosso sistema imunológico. Isso só foi descoberto a partir de 1994. E essas substâncias que a gente tem no nosso corpo interagem com receptores específicos. Não é igual ao álcool, quando você bebe um álcool, afeta todas as suas células. Quando você introduz no seu corpo fitocannabinoides, dentre eles o CBD, essas substâncias se interagem com receptores. E esses receptores são individuais de indivíduo para indivíduo. Para você entender isso de uma maneira transparente, sem pensar em doença. Se você está dirigindo num trânsito na Avenida Antônio Carlos, por exemplo, vem alguém te dar uma fechada subitamente no trânsito, você mesmo vai dar um golpe na direção e imediatamente a gente reage assim, roda dura. Sem educação, liga a seta, para não dizer outras palavras que aqui eu não posso dizer no podcast. Entretanto, se essa pessoa, antes da fechada, meia hora antes, tivesse usado uma gota de um óleo de cannabis, a reação ia ser completamente diferente. Ia tomar a fechada do mesmo jeito, ia dar um golpe na direção do mesmo jeito, só que em vez de xingar, em vez de reagir, ia ser assim, ó, opa, eu acho que esse motorista não me viu. Se ele tivesse me visto, ele piscava a seta. Eu vou até orar para ele dirigir com mais atenção. Entende? Então, é uma relação de um sistema biológico que faz a interação do indivíduo, tanto estesicamente quanto imunologicamente, com o meio que está em volta. Até picada de inseto dispara menos o sistema imunológico com cannabis do que sem cannabis. Então, há um benefício muito grande. E quando você me disse quais doenças, são as doenças relacionadas ao exagero do sistema imunológico. Quais são? Retrocolite ulcerativa, artrite reumatoide, o próprio Alzheimer, que é uma inflamação crônica do cérebro, são doenças que têm a ver com o sistema imunológico. E as doenças que têm a ver com as neurodegenerações, as epilepsias refratárias, as doenças de Parkinson, a esclerose lateral amiotrófica, a esclerose múltipla, dentre uma série de outras doenças que promovem uma incapacitação e uma limitação da vida do indivíduo. Voltando a falar da questão do acesso, né? A questão da judicialização, hoje é o principal caminho no país? Não. A Anvisa tem se colocado, à medida do possível, com algum atraso, no processo de regulamentação. Anteriormente, a gente tinha que trazer de uma maneira escondida, depois a Anvisa proporcionou uma importação, que ainda existe até hoje, através da RDC 660, qualquer médico no Brasil pode prescrever um produto de cannabis que seja importado. Esse paciente, diante dessa receita, entra num site da Anvisa e consegue imediatamente uma autorização de importação. Qual o custo? Varia o custo, mas o custo é extremamente alto e elevado, porque isso, pelo fato de não ter a plantação aqui no Brasil, há uma valorização... Mas dá para ter uma ideia de preço, mais ou menos? Sim, isso aí varia uma média entre R$1.000 e R$5.000 um mês de tratamento.
A outra alternativa seria comprar produtos que a Anvisa já classificou e que já existem nas farmácias no Brasil. Entretanto, a maioria desses produtos que existem na farmácia do Brasil, de origem importada, eles são carentes do delta-9-tetrahidrocannabinol, que é o THC, que é uma molécula semelhante ao CBD, mas essa molécula do THC, ela promove o efeito psicoativo que gera o preconceito na sociedade. Mas esse efeito psicoativo depende de dose. E a cannabis medicinal, não? Na cannabis medicinal tem o mesmo efeito. O que a gente precisa entender é que esse reflexo do efeito vai dependendo da dose. Imagine-se com um câncer no estádio 4, com uma colostomia, evacuando pela barriga, sentindo dores importantes, é melhor você ficar meio fora de ar. Então, talvez nesse momento, o efeito psicoativo passa a ser terapêutico de quem está sofrendo muito. Mas para uma epilepsia, para um Alzheimer, não precisa chegar nesse nível. Agora, essa questão da dosagem, por exemplo, o senhor é médico. Sim. Então, pela experiência que o senhor tem, mesmo quando o senhor pegava lá de forma ilegal, o senhor, pela experiência, essa dosagem, o senhor mesmo que viu o que era legal, né? Sim. A pessoa que não tem a formação que o senhor tem, como é que ela fica para saber a dosagem certa? Deixa eu te dizer uma coisa. O uso de cannabis para fins medicinais, ele pode ser atingido com sucesso, feito por um índio que medica outro índio, para você ter uma ideia. É claro que o médico, ele tem o conhecimento da doença de base. É claro que o médico conhece as medicações que o paciente está usando, com quais comorbidades esse paciente vive, como é que ele tem uma função renal, e a partir dali você consegue calcular, oferecer um tratamento mais ajustado. Essa é a importância do médico. Não só no tratamento mais ajustado, como também na escolha do subproduto de cannabis mais adequado para aquele paciente e para a patologia ou a doença de que ele está sofrendo. Entende? Então, a dose não é a mesma. Se uma pessoa está triste porque terminou um relacionamento, ou se está triste porque perdeu a família num acidente, a sertralina é a mesma miligramagem. Não interessa o tamanho da tristeza, não interessa se é jovem, idoso, obeso, saudável ou doente. Cannabis não é assim. Cannabis depende de dose. Então, não é a mesma lógica de um medicamento alopático. Então, a gente sempre inicia com dose baixa, escolhida de maneira adequada. E vai vendo a reação da pessoa. Exatamente. Então, não existe um milagre, não é um resultado absolutamente imediato, depende de ajustes que a gente consegue chegar a isso em torno de uns 90 dias. Vamos falar agora da resolução da Anvisa, né? Que é uma notícia aí que chamou atenção no Brasil inteiro recentemente. Sim. Foi agora em janeiro, né? Isso, Em janeiro, a Anvisa publicou a resolução que prevê a produção e pesquisa da cannabis medicinal aqui no Brasil. Tem restrições, não é acessível à população em geral, mas queria que você falasse o tamanho e a importância dessa mudança. Bom, a primeira mudança foi um reconhecimento da terapia. Ou seja, essa regulamentação veio após mais de 800 mil brasileiros serem beneficiados com o uso de cannabis. Desses 800 mil brasileiros, mais do que um quarto disso, mais de 200 mil pessoas, estão fazendo uso de medicamentos à base de cannabis produzidos por associações de pacientes. Quando eu consegui melhorar o Benício, lá em 2014, essa história se tornou pública. Mães solo no Brasil inteiro, nós nos reunimos e no dia 13 de dezembro de 2014 fundamos a Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal, que era uma entidade que visava facilitar o acesso, ou seja, comprar coletivamente, tentar produzir no Brasil para o custo sair mais baixo. Nesse contexto de tentar importar, de tentar produzir aqui, inúmeras ações judiciais foram implantadas. Eu mesmo tenho um salvo-conduto e eu mesmo produzo a cannabis que meu filho precisa. Então, meu filho tomava 5 medicamentos alopáticos, hoje ele toma 0 medicamentos alopáticos. Eu, por ser branco, porque no Brasil existe um preconceito em relação ao negro, pobre, periférico. Eu, por ser branco, por ser médico, por ter condição de pagar um advogado, eu consegui que a justiça no Brasil me desse o direito de plantar o remédio para quanto meu filho precisasse.
Então eu planto essas plantas, faço um extrato, ou seja, tiro o óleo da planta fêmea, mando esse óleo para ser examinado na Fiocruz, no Labitox da Universidade de Campinas, na Unicamp, para a Universidade Federal de Minas Gerais, na verdade, Universidade Federal de São João del Rei, Campus Dona Lindu, lá em Divinópolis, e para a Universidade Federal de Santa Catarina. Essas instituições avaliam esse subproduto que eu faço. Uma vez que eu tenho o resultado dessas análises, eu passo para o farmacêutico que faz o medicamento para o meu filho de maneira individualizada. Tem esse caso específico do senhor, mas em geral na população brasileira, com a nova resolução aí da Anvisa, quem pode produzir e quem pode comercializar? Então a Anvisa, reconhecendo o benefício e vendo o crescimento de um mercado, atendendo inclusive a decisões judiciais de empresas privadas que decidiram plantar no Brasil, como as associações, a Anvisa então regulamentou a produção de cannabis para fins medicinais no Brasil. Entretanto, este é um primeiro passo. Por quê? Porque por questões de segurança e não médicas, a Anvisa estabeleceu que o índice máximo do delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC, como se fosse o café do cafezinho, porque tem o café descafeinado e tem o café com cafeína. Aliás, o café descafeinado ele não é zero cafeína, porque se ele for zero cafeína, ele não é café. Não é café, né? Então, a Anvisa deixou que essa cafeína fosse 0,3%. Ou seja, muitos pacientes precisam de algo parecido a um café, mas no Brasil vai ser produzido um café descafeinado. Nesse sentido, a Anvisa ainda respeita acordos desde 1961 na ONU. Entretanto, a própria ONU, através da Organização Mundial de Saúde, que a gente já aciona eles há mais de 12 anos, reclassificou a cannabis. Então, vários países do mundo não têm mais esse índice do 0,3. A Anvisa permitiu que produtos de cannabis acima de 0,3% de THC possam ser cultivados pelas associações e pelas universidades num contexto de pesquisa. Ou seja, isso não são medicamentos que são vendidos, eles são distribuídos sobre uma contrapartida em protocolos de pesquisa junto com as universidades. A Anvisa chamou isso de sandbox, que é, na verdade, uma caixa de areia. Vamos ver o que é que essas universidades, junto com as associações, estão produzindo de pesquisa científica para, a partir daí, fazer uma regulamentação mais abrangente daqui a 5 anos. E a expectativa do senhor em relação a... Tem um caso do filho do senhor que está tendo esse cuidado especial, mas muitas pessoas não têm, né? Sim. Diante dessa resolução da Anvisa, dá para estimar um prazo em que isso pode estar mais acessível, por exemplo, na prática, sendo disponibilizado? Olha, o comum, os produtos com menos de 0,3% de THC já estão nas farmácias no Brasil. Tem mais de 40 empresas produzindo, empresas farmacêuticas internacionais e empresas farmacêuticas até aqui mesmo da nossa cidade. Na nossa cidade já existe uma indústria. Entretanto, a matéria-prima usada para produzir os medicamentos vem de fora. Uma vez que ela é plantada aqui no Brasil, isso vai trazer uma redução de custo e um aumento da concorrência. Então, isso facilita muito o acesso. Mas o acesso que seria melhor com uma dose maior de THC vai ser num contexto de pesquisa pelas associações. Eu acredito que em breve isso vai estar regulamentado. Por quê? Porque os produtos que estão na farmácia, os produtos importados, eles não têm os estudos científicos que os produtos das associações têm. A Associação Brasileira de Pacientes de Cannabis Medicinal tem estudos de alta qualidade publicados em revistas internacionais médicas de renome. Temos estudos sobre fibromialgia duplo cego prospectivo randomizado, que é aquele estudo que você dá um medicamento ou placebo, quem deu o remédio não sabe se deu, quem recebeu não sabe se recebeu. Está publicado na Pain Medicine, na Universidade de Oxford. Em novembro passado, publicamos um estudo sobre dor crônica em mulher. Quer dizer, os produtos das associações, muitas delas trabalhando sobre a coberta da justiça, a grande maioria delas de maneira de desobediência civil, já contribuíram cientificamente. E nenhum produto da farmácia tem isso. Queria falar agora sobre a situação aqui em Minas Gerais. A Assembleia tem sediado esse debate também. Não sei se o senhor participou, teve uma audiência pública. Sim, participei muito, né? Aqui na Assembleia, fiz parte do grupo de trabalho, junto com a deputada Bia Cerqueira e com a deputada Andréia de Jesus, que eu aproveito a oportunidade para um grande agradecimento. Apesar da Assembleia ter votado
votado um projeto que tirou muitas das coisas que a gente tinha colocado, né? A gente precisa de fazer uma reparação social, né? Então, nós sugerimos, por exemplo, que qualquer CNPJ no Estado que fosse trabalhar com cannabis, que se dedicasse pelo menos 10% das suas vagas para egressos do sistema prisional, como é no mundo inteiro. Por que a FAPEMIG não pode estimular a produção de cannabis para fins medicinais no Brasil? Por que a Fundação Ezequiel Dias, por exemplo, não pode trabalhar com cannabis para produzir medicamento? Infelizmente, o nosso Poder Legislativo estadual tirou essas opções, mas regulamentou o canabidiol aí para ter ele no SUS. O que a gente tem que entender é que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi decisiva, apesar de ter sido uma das últimas assembleias estaduais a ter uma lei específica. Mas a gente entende que as pessoas que são beneficiadas, elas precisam muito mais do que cannabis, né? Meu filho é autista, controla o comportamento, mas e a terapia suplementar? Um idoso que tem Parkinson, ele melhora o tremor, ele melhora a consistência, ele melhora o equilíbrio, mas quem vai ensiná-lo a andar melhor? Quem vai educá-lo do ponto de vista de fisioterapia? Um epilético, por exemplo, precisa de mudar a sua dieta. Então, graças ao mandato da deputada Andréia de Jesus, nós conseguimos uma emenda parlamentar e montamos aqui em Belo Horizonte, lá na rua Timbiras 3448, a Casa de Apoio ao Associado. Quer dizer, tinha muita criança nessa cidade e nesse estado com autismo que poderia ser beneficiado com cannabis, mas ele precisaria de ganhar uma terapia ocupacional. Ele precisaria de receber isso. E graças ao mandato de Andréia de Jesus, com uma emenda parlamentar, nós conseguimos equipar essa casa de assistência ao associado, que atende pessoas do estado inteiro. Por falar em estado inteiro, né, com relação a disponibilizar no SUS, essa regulamentação agora, o que o senhor acha? Que o SUS em breve pode oferecer isso aí? Sim, de graça para a população? A gente tem que entender a complexidade do SUS. O SUS é municipalizado, o prefeito de determinado município, ele tem muitas ingerências e administrativas no próprio SUS, isso vai depender do tamanho da cidade. Mas Minas Gerais, por exemplo, lá em Unai, lá perto do Triângulo Mineiro, já existe uma associação que produz cannabis para fins medicinais, que é a Tijucana, sabe, com sentença judicial favorável. Então, já existe uma produção no Estado. No Estado de São Paulo, algumas prefeituras já fizeram parcerias com associações para atender os seus munícipes. Ainda depende de uma grande estrada para isso estar no SUS, e é o que a gente defende. Por quê? Porque isso traz economia para o SUS gigantesca. Primeiro, a disponibilidade de vagas em UTI neonatal, por exemplo, em UTI de criança. Benício, meu filho, por 14 vezes esteve em UTI neonatal. Sabe quanto custa uma UTI pediátrica? Custa mais de R$3.000 o dia. O estado de Minas Gerais tem vagas de UTI pediátrica pelo SUS para atender a sua população? Não tem. E um paciente com epilepsia refratária, ele pode ser controlado com cannabis e não vai chegar a esse ponto de usar uma UTI. Então, o SUS vai amadurecer com isso, a gente já tem experiências positivas no Brasil, esperamos conseguir isso aqui em Minas Gerais. Quer dizer, tem avanços que ainda são buscados, mas podemos dizer que de 2014 para cá já houve muitas conquistas. Sim, né? As conquistas estão acontecendo paulatinamente, isso não significa que a gente baixe a guarda, eu entendo que a gente tem um muro proibicionista e que a gente, aos poucos, tem quebrado esse muro para proporcionar acesso às pessoas que estavam, de fato, em grande sofrimento. Doutor Leandro, muito obrigado pela entrevista. Isso aí, querido. Tá bom? E você assiste ao Sem Protocolo na TV Assembleia, pela TV aberta ou no streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção deste episódio é de Éric Araújo, produção de Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.